Olá, eu sou o Matheus Campos, sou planejador financeiro de famílias e sócio aqui na Ibra Consultoria Financeira e Patrimonial. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar do planejamento financeiro de uma família. Eles são 6. Hoje nós vamos tratar do primeiro, aquele que vai gerar todos os outros. Nós estamos falando da gestão orçamentária, ou, se você quiser compreender melhor, num linguajar mais simples, nós vamos falar sobre organização financeira da família. Do que se trata esse pilar? Bom, todo planejamento financeiro, ele precisa partir de um princípio, do cenário que a família vive hoje. Então, eu preciso conhecer você hoje, preciso saber quanto você ganha, quanto você gasta, preciso mapear esses gastos para entender quais são as motivações da família de vocês. O que é importante para vocês? Aonde que vocês gostam de gastar dinheiro? Essa família é uma família de empresários, um casal de empresários, um casal de servidores públicos ou prestadores de serviços autônomos? Ou nós já temos alguém que está aposentado? Enfim, eu preciso conhecer no detalhe como que entra dinheiro, como que sai dinheiro. Numa linguagem mais técnica, nós estamos falando de fluxo de caixa, ou seja, é o dinheiro que vocês estão colocando dentro de uma caixinha e o dinheiro que está saindo dessa caixinha. Como que esse dinheiro entra? É todo mês? É a cada trimestre? É muito variável. Geralmente advogados passam muito por isso, né? Receitas muito variáveis, né? Vindas de resultado de ações, enfim. Eu preciso entender como que isso acontece na prática do seu dia a dia. Porque assim eu vou conseguir desenhar um projeto extremamente personalizado para você. Não dá para eu colocar que você tem que fazer 20 mil reais de aporte por mês sem saber se você ganha o suficiente para fazer isso. De repente o seu número é 10, é 5, é 1000, não sei. A gente só vai conseguir ter um planejamento de fato personalizado a partir deste primeiro mapeamento. Então, nesse primeiro pilar, nós precisamos entender isso. Qual é o formato da renda? Se vende para o labore de uma empresa, se vende distribuição de lucro, se é um salário fixo na CLT ou num cargo de serviço público, ou se você tem uma renda volátil, né, como prestador de serviços autônomos. Depois disso, a gente vai entrar para a parte dos gastos. E aqui a gente vai entender o que são despesas fixas e despesas variáveis. As despesas fixas são aquelas que invariavelmente acontecem todos os meses. Por exemplo, ninguém pode se dar o direito de falar: hoje não vou pagar a conta de energia porque eu não quero. Não é assim. A conta de energia chega, a gente tem que pagar, senão a gente fica sem energia elétrica. A conta de água, do mesmo jeito, se você mora num prédio, né, a despesa do condomínio vai aparecer. Então, despesas fixas são aquelas que vão acontecer todos os meses, queiramos ou não depende de nós. As despesas variáveis são aquelas que podem ou não acontecer. São despesas que a gente vai ter a possibilidade se eu conseguir pagar bem as minhas despesas fixas e me sobrou algum dinheiro para as despesas que são variáveis. Elas são opcionais, como, por exemplo, uma viagem, né, a compra de algum item que eu goste, um relógio, uma roupa, qualquer acessório, coisas que não são vitais, coisas que não são necessárias para o meu dia a dia. Essas despesas são geralmente mais prazerosas. Por quê? Porque elas geram em nós uma sensação de recompensa. É por isso que é muito melhor gastar dinheiro com despesa variável do que com despesa fixa. A despesa fixa dá aquela sensação de pagar boleto. Quando a gente paga uma despesa, sei lá, parcela do financiamento da casa, o aluguel ou o boleto, né, do condomínio, isso dá uma sensação de que, nossa, hoje é dia de pagar conta. Agora, quando nós vamos ao shopping e a gente entra numa loja que a gente gosta, a gente fala: nossa, mas ainda bem que hoje eu posso estar aqui para poder comprar essa peça que eu estou procurando já tem tanto tempo. E aí você passa o seu cartão de crédito ou você, sei lá, né, faz o pagamento ali de outro modo, mas aquilo gera uma sensação de prazer muito grande. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com os gastos fixos. É porque se eles são muito altos, me sobra pouco espaço para os gastos variáveis. E aí a gente vai ter um pouquinho mais essa sensação do viver pagando o boleto. E isso é ruim porque pesa em nós. Então é importante que no seu orçamento você consiga distribuir dinheiro para despesa fixa e para despesa variável. Logicamente, nós não podemos deixar de colocar nessa equação a parte que vai para investimentos, que é o que na Ibra nós chamamos do seu aporte financeiro. Então, se você vai fazer hoje um projeto para a sua aposentadoria, por exemplo, tá? Você precisa
projetar quanto patrimônio você precisa ter lá na frente para que você tenha renda passiva. Ou seja, você vai se aposentar com seu próprio patrimônio. Você não vai depender do governo, do INSS, de uma previdência privada ruim, de banco grande. Não. O seu próprio patrimônio é o seu gerador de renda passiva. Mas para isso acontecer, esse patrimônio tem que ser construído ao longo dos anos. E ele só vai poder ser construído se você fizer aportes mensais regulares ou ainda que sejam trimestrais, semestrais, anuais. O que importa é que você tem que ter uma regularidade de aportes para o seu patrimônio crescer. Não adianta fazer assim, esse mês eu vou ver o que sobra e vou colocar lá o que dá. Não, isso não funciona. Não vai fazer você chegar no seu objetivo lá na frente de longo prazo. Não vai fazer com que você acumule o patrimônio suficiente para viver de renda passiva lá na frente. Então você vai viver se frustrando ao longo do tempo, porque sabe que o seu dever de casa não está sendo cumprido, e lá na frente você vai olhar para trás e vai ver que não fez o que devia ter sido feito e, portanto, agora você está submetido a uma condição que você não gostaria, como, por exemplo, trabalhar por mais tempo do que o que você gostaria, depender de parentes próximos, familiares, né? Depender do INSS ou coisa do tipo. Não é aí que eu quero que você esteja. E é por isso que você precisa ter um planejamento pessoal para você, para que com essa dinâmica de mapeamento das despesas, das receitas, dos aportes mensais, junto com todos os outros 5 pilares do seu planejamento financeiro, você consiga ter sucesso lá na frente. Então, ter um acompanhamento é fundamental para que isso aconteça. Fazer isso sozinho é muito arriscado. Não vá por esse caminho. Hoje, o planejamento financeiro de famílias está extremamente acessível para boa parte das famílias do nosso país. Então, você agora conhece um pouco mais sobre o primeiro pilar do planejamento financeiro familiar, que é o pilar da gestão orçamentária ou da organização financeira, para que fique mais fácil o seu entendimento. Fique por aqui e vá acompanhando os vídeos que nós estamos fazendo para que você aprenda cada vez mais sobre os 6 pilares do planejamento financeiro familiar, aqui conosco da Ibra, uma empresa especializada nisso. Nós só fazemos isso. Nós cuidamos hoje de quase 500 famílias neste momento que eu estou gravando esse vídeo. E espero que nós cuidemos de muitas outras ainda ao longo da nossa jornada. Te espero aqui comigo e até o próximo.